Você já se perguntou por que quase todas as culturas antigas do mundo falam de gigantes que caminharam sobre a terra? A Bíblia não apenas confirma a existência deles, mas revela uma origem muito mais sombria e misteriosa do que imaginamos. Quem eram os Néfilim? Seriam eles o resultado de um cruzamento proibido entre seres celestiais e humanos? Hoje, vamos abrir as páginas do Gênesis para desvendar o mistério dos gigantes e entender por que a presença deles na Terra foi o gatilho para o maior julgamento da história da humanidade. O livro do Gênesis é o alicerce de toda a revelação bíblica, mas em seu 6º capítulo encontramos um dos relatos mais intrigantes e debatidos de toda a história sagrada. Antes de o dilúvio cobrir a face da terra, a Bíblia menciona a existência de seres extraordinários chamados Néfilim. O texto diz que eles eram gigantes, homens de renome, heróis da antiguidade. Mas a pergunta que ecoa através dos séculos é: de onde eles vieram e qual era a sua verdadeira natureza? O texto de Gênesis 6 afirma que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e escolheram para si mulheres entre elas. Dessa união, nasceram os Néfilim. Para muitos estudiosos, este é o registro de um evento sobrenatural que alterou o DNA da humanidade naquela época. A palavra Néfilim vem do hebraico Nafal, que significa aqueles que caíram ou os caídos. Isso nos dá uma pista sombria sobre a origem celestial e a queda desses seres. Existem duas interpretações principais sobre quem seriam esses filhos de Deus. A primeira teoria sugere que eram os descendentes da linhagem fiel de Sete, que se misturaram com a linhagem ímpia de Caim. No entanto, muitos teólogos antigos e modernos defendem que os filhos de Deus eram, na verdade, anjos caídos que abandonaram sua morada celestial para se envolverem com seres humanos, cometendo um pecado que desafiou as ordens diretas do Criador. Essa segunda interpretação ganha força quando olhamos para o livro de Judas e a segunda carta de Pedro no Novo Testamento. Ali, os apóstolos falam de anjos que não guardaram seu principado e foram acorrentados em trevas por terem cometido pecados semelhantes aos de Sodoma e Gomorra. Se essa teoria estiver correta, os Néfilim não eram apenas homens altos. Eles eram uma raça híbrida, uma corrupção da criação original de Deus que trouxe caos ao mundo. Imagine o impacto desses seres na sociedade daquela época. Eles eram gigantes de estatura colossal e possuíam uma força que nenhum ser humano comum poderia enfrentar. A presença deles não trouxe paz, mas uma violência sem precedentes. A Bíblia diz que a terra estava corrompida e cheia de maldade diante de Deus. Os Néfilim tornaram-se tiranos, usando seu poder para escravizar e dominar a humanidade, distorcendo completamente o propósito da vida na terra. Essa corrupção não foi apenas física, mas espiritual. A mistura entre o reino angélico e o humano era uma tentativa do inimigo de contaminar a semente humana, talvez em um esforço para impedir a vinda do Messias prometido, que deveria nascer de uma linhagem humana pura. Deus, em sua santidade e justiça, viu que a maldade humana havia atingido um nível insuportável e que toda a imaginação dos pensamentos do homem era má continuamente por causa dessa influência. Por isso, o dilúvio não foi apenas um castigo, mas uma operação de resgate divina. Deus precisava purificar a terra dessa contaminação genética e espiritual para preservar a raça humana e o plano da salvação. Noé, por outro lado, é descrito como alguém que era perfeito em suas gerações. Muitos acreditam que isso significa não apenas que ele era moralmente justo, mas que seu DNA e sua linhagem familiar ainda não haviam sido tocados pela mancha dos Néfilim. Mas o mistério não termina no dilúvio. O texto bíblico diz que os gigantes habitaram a terra naqueles dias e também depois. Isso sugere que, após a grande inundação, outros gigantes apareceram em diferentes regiões.
Vemos ecos desses seres quando os espias de Israel entram em Canaã e relatam ter visto os filhos de Anak, homens tão grandes que os israelitas se sentiam como gafanhotos diante deles. O medo que esses gigantes causavam era paralisante. O mais famoso desses descendentes de gigantes foi Golias, o guerreiro filisteu que desafiou o exército de Israel. Golias não era apenas um homem alto, ele era um remanescente dessa linhagem de guerreiros colossais que resistiam ao povo de Deus. A vitória de Davi sobre Golias foi mais do que um feito militar. Foi uma declaração espiritual de que o Deus de Israel tem autoridade total sobre qualquer poder sobrenatural ou criatura monstruosa que se levante. Mas qual a lição desses mistérios para nós hoje? A história dos Nefilim nos lembra que o mundo em que vivemos é palco de uma batalha espiritual contínua. As forças das trevas estão sempre tentando corromper o que Deus criou como bom. O inimigo tenta infiltrar mentiras e distorções na nossa mente, nos nossos valores e até na nossa identidade. No entanto, assim como Deus preservou Noé, Ele é poderoso para preservar você no meio de uma geração confusa. Muitas vezes, enfrentamos gigantes em nossas próprias vidas. Gigantes do medo, da ansiedade, da opressão espiritual ou de situações que parecem grandes demais para serem vencidas. A existência dos Nefilim no passado nos mostra que o mal pode assumir formas assustadoras, mas a soberania de Deus permanece inabalável. Nada acontece fora do controle daquele que sustenta o universo com a palavra do seu poder. Ele tem o domínio sobre todos os reinos. Alguns perguntam se os Nefilim podem voltar ou se já estão entre nós sob outras formas. A Bíblia nos alerta em Mateus 24 que, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Isso nos chama a uma vigilância espiritual constante. Vivemos dias de grandes avanços tecnológicos e manipulações genéticas que nos fazem questionar os limites da ciência e da ética. O cristão deve estar firmado na palavra para não ser enganado por sinais e prodígios. A fascinante curiosidade sobre os gigantes também aponta para a sede que o ser humano tem pelo sobrenatural. Queremos entender o que está além do véu. Mas Deus nos deu a Bíblia como o guia seguro para não nos perdermos em especulações perigosas. Estudar sobre os Nefilim deve nos levar a admirar ainda mais a justiça de Deus e a urgência de uma vida de santidade. Se o mundo antigo caiu por falta de temor, nós somos chamados a caminhar em reverência ao Senhor. Imagine a força e a beleza distorcida que esses seres deviam possuir, sendo chamados de homens de renome. Eles buscavam a própria glória e o próprio império, mas acabaram esquecidos sob as águas do julgamento, restando apenas ossos e registros de um passado sombrio. Isso nos ensina que qualquer poder ou influência que não seja submetido a Deus está destinado à ruína. Só o que é feito para o reino de Deus e para a glória de Jesus Cristo permanece para a eternidade. Ao contemplarmos esses mistérios, nossa alma deve se voltar para a oração. Reconhecemos que há coisas que não compreendemos plenamente, mas sabemos quem está no trono. A história dos gigantes não é uma história de medo para o crente, mas uma história de vitória divina. O Deus que derrotou os Nefilim através do dilúvio e que deu força a Davi para derrubar Golias, é o mesmo Deus que está pronto para lutar as suas batalhas hoje. Vamos orar agora por proteção e discernimento espiritual. Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, nós te louvamos porque o teu poder é supremo sobre toda a criação. Hoje, ao estudarmos sobre os mistérios dos Nefilim e dos tempos antigos, nossos corações se enchem de temor diante da tua justiça e santidade. Reconhecemos que vivemos em um mundo onde forças espirituais operam na invisibilidade, tentando corromper a tua obra perfeita.
Pai, nós te pedimos que blindes a nossa mente e o nosso espírito contra toda a influência do mal. Assim como o Senhor preservou a Noé e sua família da corrupção que assolava a terra, preserva-nos também das mentiras e das ciladas do inimigo nesta geração. Não permitas que o nosso coração seja contaminado pelo orgulho ou pela rebeldia que levou os anjos à queda. Queremos caminhar em humildade e obediência, sendo cartas vivas do teu amor e da tua verdade. Senhor, quando enfrentarmos gigantes em nossa caminhada, dá-nos a coragem de Davi. Que não olhemos para a estatura do problema, nem para a força da oposição, mas que olhemos firmemente para ti, o autor e consumador da nossa fé. Declaramos que nenhuma arma forjada contra nós prosperará, porque somos teus filhos e o Senhor é o nosso escudo e fortaleza. Que o teu Espírito nos dê discernimento para identificar o que vem de ti e o que é obra das trevas. Oramos por aqueles que se sentem oprimidos, por aqueles que sentem que estão lutando contra forças que não podem ver. Liberta, Senhor, os cativos. Quebra as correntes da ansiedade e do medo. Que a luz da tua presença dissipe toda a escuridão e que a autoridade do nome de Jesus expulse todo o mal de nossos lares e de nossas famílias. Cobre-nos com o teu sangue precioso e faz-nos mais do que vencedores em todas as situações da vida. Pai, agradecemos pela tua palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Obrigado por revelar os mistérios do passado para que possamos estar preparados para o futuro. Que a nossa curiosidade nos leve sempre à adoração e que o nosso conhecimento nos leve a uma vida de maior serviço e amor a ti. Santifica o nosso entendimento e fortalece a nossa fé, para que possamos permanecer firmes até o dia da tua gloriosa volta. Nós te amamos, Senhor, e dedicamos a ti tudo o que somos. Que a tua proteção seja como uma muralha de fogo ao nosso redor, e que a tua paz, que excede todo o entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Declaramos que o teu reino é eterno e que nenhuma força espiritual, por maior que pareça, pode prevalecer contra a igreja do Deus vivo. Recebemos a tua vitória e o teu livramento neste dia. Jesus, ensina-nos a ser vigilantes como Noé, preparando o nosso barco de salvação através da oração e da leitura da Bíblia. Que a nossa casa seja um refúgio de santidade, onde o inimigo não encontra lugar para entrar. Oramos pelos nossos filhos e pela nossa descendência, pedindo que eles sejam protegidos das contaminações deste mundo moderno. Que eles cresçam em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens, firmados na rocha que é Cristo. Espírito Santo, revela-nos as profundezas do teu amor, que é maior do que qualquer mistério. Que a nossa busca pelo conhecimento nunca substitua a nossa fome pela tua presença. Queremos te conhecer não apenas de ouvir falar, mas de caminhar contigo todos os dias. Dá-nos sonhos e visões que venham do teu trono e enche-nos com a coragem necessária para enfrentar os dias maus com a certeza de que o Senhor está conosco em cada passo da jornada. Abençoa cada pessoa que ouviu esta mensagem, que cada dúvida seja transformada em fé e cada medo em confiança. Se alguém estava se sentindo pequeno diante das lutas, que hoje receba a força do alto para se levantar e vencer. O Senhor é aquele que levanta o pobre do pó e o faz assentar-se entre príncipes. Que a tua graça nos baste e que o teu nome seja glorificado em cada detalhe da nossa vida, hoje e por toda a eternidade. Selamos esta oração no nome poderoso de Jesus, aquele que despojou os principados e as potestades, triunfando sobre eles na cruz. Amém e amém. Se você crê que o Deus que venceu os gigantes está com você, digite amém nos comentários. Não deixe que o mistério te assuste, mas deixe que ele te leve a admirar a grandeza de Deus.
Continue buscando a verdade, pois a verdade te libertará de todo engano. Que a paz do Senhor Jesus esteja com você agora e sempre. Fique atento aos próximos vídeos da nossa série de mistérios bíblicos. Temos muito mais a descobrir juntos sobre as profundezas da Palavra de Deus. Se este conteúdo abriu os seus olhos de alguma forma, compartilhe com alguém que também ama estudar as Escrituras. Lembre-se, o conhecimento bíblico é uma arma poderosa na mão do crente. Até a próxima, e que o Senhor te guarde em todos os teus caminhos, guiando-te com sua destra fiel e poderosa. Reflita hoje. Quais são os gigantes que estão tentando te intimidar? O mesmo Deus que cuidou da humanidade e manteve o plano da salvação intacto no meio do caos, é o Deus que está cuidando de você. Ele não se esquece de nenhum dos seus. Confie, ore e permaneça firme. A vitória já foi decretada no céu. O mal pode parecer grande, mas o nosso Deus é infinito. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, e a Ele pertence todo o louvor e toda a glória. Agradecemos por sua audiência e por sua sede de Deus. Este canal é dedicado à edificação da sua alma e ao fortalecimento da sua vida espiritual. Não se esqueça de se inscrever para não perder os próximos segredos que vamos revelar. Que a unção de Deus sobre este canal alcance a sua casa e traga cura, libertação e prosperidade espiritual. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Em Jesus, somos mais que vencedores. A história dos Nefilim nos ensina que Deus é o guardião da sua criação. Nada que o inimigo tente fazer para distorcer a obra de Deus terá sucesso final. O Senhor é zeloso e Ele zela por você também. Sinta-se seguro sob a sombra das suas asas. Que a luz da palavra dissipe toda a curiosidade vazia e a transforme em sabedoria celestial. Você foi chamado para este tempo e Deus tem propósitos extraordinários para realizar através da sua vida e da sua fé. Finalizamos esta jornada sobre os gigantes com o coração em paz, sabendo que o nosso Redentor vive. Que a bênção do Altíssimo te acompanhe em cada decisão e que a sua voz seja clara em seu espírito. Vá em paz e em autoridade, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Que a glória do Senhor brilhe sobre ti e que você experimente o sobrenatural de Deus em cada dia desta semana. Vitória em Cristo sempre. Nos vemos no próximo Mistério Bíblico.